Graça e paz, família Abapai. É uma bênção poder estar compartilhando com vocês, principalmente os casais da nossa igreja, sobre algo tão importante, que a Bíblia está repleta de situações dadas por Deus para que nós possamos falar. E a intimidade conjugal é um ato completamente determinado na palavra de Deus e vamos estudar isso nesses poucos minutos aqui. Gostaria de ser rápido e breve, mas o assunto a gente pode deixar também para um encontro quando nós tivermos presencial, ok? Mas eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Estamos nesse ambiente aqui, né? Preparando esse estudo, porque eu achei muito pertinente fazer isso. Primeiro, porque nós estamos colocando a palavra de Deus nesse ambiente. E estamos juntos, a Estela e eu, há 40 anos de casado, vamos completar quase 44 anos juntos, entre namoro, né, noivado e casamento. E eu tenho toda a liberdade, toda a segurança de fazer este estudo neste lugar, porque este lugar aqui, essa cama, esse ambiente é santo. Nesse ambiente nunca houve traição. Nesse ambiente nunca fizemos algo diferente de que Deus desaprove. Então, para falar de intimidade, por isso que eu estou trazendo você aqui, na minha intimidade, minha e da Estela, para que você possa estar seguro de que tudo aquilo que a gente for falar aqui, a gente vive. A gente tem vivido durante esses 40 anos de casados, tudo isso que Deus nos proporciona. Então, eu estou muito confortável de compartilhar com vocês aí a minha intimidade. Eu sei que vocês estão aí no seu quarto, curtindo pelo celular, não é? Essa meditação e vai ser bênção. Amém? Vamos orar para que Deus possa falar conosco nesta hora? Então vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e nós queremos que, nesse dia especial que comemoramos o dia do amor, o dia dos namorados, e Deus, nós queremos trazer toda a profundidade da Tua palavra para que nós possamos ser edificados. Todos os lares, todos os casais, todos os namorados da nossa igreja, ó Deus, possamos ser edificados pela Tua palavra. Amém. E revigorar os nossos relacionamentos. Amém. E queremos Te dar graça por isso, Senhor, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Espírito Santo que nos visita, que nos conforta, conhece esse leito no qual o Senhor nos concedeu e blindou. Então, Senhor, nós queremos Te agradecer. Fala conosco, dirige as nossas vidas, nos orienta em tudo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amados? Bênção pura, ok? Com o tempo você vai poder ver os textos que depois eu posso compartilhar no nosso grupo. Mas eu quero falar sobre a intimidade sexual no plano de Deus. Não existe um arquiteto tão maravilhoso como Deus para arquitetar uma situação como essa. Se nós olharmos lá para o Éden, como ele planejou todas as coisas, é fenomenal. Ele trata de detalhes. Aliás, a população humana só pode ter vindo a este número que nós somos hoje, de 7,6 bilhões ou 4,7 bilhões de pessoas, através do quê? De uma intimidade sexual que Deus planejou. Ele mesmo disse, crescei e multiplicai-vos. Como? Ele preparou elementos suficientes para que nós possamos entender. Lá em Gênesis 2, 24, 25 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que Deus escreveu com tanta poesia esse momento da formação da família, do encontro de um homem e de uma mulher, e deu tantos detalhes, né? Uma só carne. O que nós entendemos com isso? O que Deus quis dizer para nós com isso? Ele estabelece o quê? Propriamente o ato sexual. Uma só carne não precisa muito elemento para que você possa interpretar isso, né? É o ato sexual, a junção física de duas pessoas. Deus explica, ele deixa explícito isso neste verso. E na outra conjugação ele diz, estavam nus e não se envergonhavam.
Por que Deus entrou nesse detalhe, nesse requinte de detalhe? Porque ele expressa o quê? A liberdade, a expressão corporal dentro de um relacionamento e dentro de uma junção física. Portanto, o estado em que ambos deveriam e estavam no jardim do Éden para que se consumasse uma intimidade sexual planejada por Deus. Provérbios 5, 18, 19. Seja bendito o teu manancial. Olha o que o poeta, né, o homem mais sábio que já apareceu, óbvio, não estamos levando em consideração Jesus Cristo, mas dentre os homens, uma sabedoria tamanha como Salomão, que ele pede, Deus dá sabedoria, e quando Deus dá sabedoria, ele tem o dom de ele fazer provérbios e de uma forma poética maravilhosa, sempre dentro dos princípios do padrão de Deus, estabelecendo o quê? O que o Espírito Santo quer falar. Mesmo Salomão sendo tão sábio como ele foi, na poesia que ele desejou expressar e expressou com todos os provérbios, Eclesiastes e assim por diante, Cantares de Salomão, que nós vamos citar de algumas outras partes aqui, em Provérbios 5,18 ele diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque Deus, então, o Espírito Santo, pede e permite Salomão fazer isso, justamente para nos dar a visão de que tamanha deveria ser o relacionamento de um homem e de uma mulher casados, dentro do propósito do plano de Deus, como eles deveriam se relacionar intimamente, sexualmente. Regozijar-se com tua mulher, essa expressão nada mais é do que alegria em se relacionar intimamente. Você deve se alegrar, regozijar com tua mulher, com a tua esposa. Saciem-se os teus seios em todo o tempo. Ou seja, Deus estabelece aqui o quê? O prazer. Isso significa que intimidade sexual no plano de Deus envolve todas essas características: junção física, expressão de liberdade corporal, intimidade, em alegria em se relacionar intimamente, e Deus também estabelece o quê? O prazer. Tudo isso é uma junção aonde nós entendemos que esse prazer, o clímax dele é o orgasmo. E você sabe muito bem de todas essas coisas. Em Cantares, Salomão, vou novamente falando sobre isso, 2,6 ele diz: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Vou repetir esse versículo. Olha lá, Cantar de Salomão 2,6. A tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Portanto, nessa posição. E a tua direita me abrace. Ou seja, quando você coloca a mão esquerda atrás da cabeça da sua esposa e a tua mão direita abrace, Deus estabelece um posicionamento sexual primário para o relacionamento. Frente a frente, facial. Aonde Deus estabelece a junção. Tanto que os nossos elementos físicos, genitais, estão apropriados para o coito propriamente dito, de frente a frente. Ok? Outra coisa, quando Deus vê em Cantares 2,6, ele fala, Deus determina a posição adequada do início da relação sexual. Mateus 19,6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus estabelece que as pessoas casadas não só fiquem juntas, mas também que haja plena união do corpo, alma em amor. Deus estabelece tantas coisas ricas, ou não? Perfeitas, não é? Maravilhoso. É só estudarmos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, ou o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro.
salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, amados, quando o Espírito Santo recomenda a Paulo a escrever isso em 1 Coríntios capítulo 7, ele está dizendo que o seguinte: marido, o teu corpo não te pertence. Mulher, esposa, o teu corpo não te pertence. O teu corpo, cônjuge, pertence ao seu parceiro ou à sua parceira. E não deve haver uma privação da intimidade sexual. Estabelecido isso dentro do conceito de casamento. Ele não diz aqui que o seu parceiro conceda à esposa o que lhe é devido. Ou o seu parceiro conceda à sua parceira. Não, eu estou bem claro aqui que intimidade sexual no plano de Deus é o que se envolve entre um esposo e uma esposa. E eu só tenho uma esposa. E você só tem um esposo quando você diante de Deus recebe a bênção conjugal no casamento, no matrimônio. A partir daí você tem toda essa liberdade e toda essa unção de Deus na sua vida. Fora desses princípios, o ato sexual é apenas pura carne. É um ato de satisfação carnal. Não tem a presença de Deus e não tem a bênção de Deus. Esta é uma grande diferença quando nós falamos de intimidade sexual no plano de Deus. Portanto, entre marido e mulher, esposo e esposa, num amor verdadeiro. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, Deus estabelece o quê? O pagamento do prazer sexual um para com o outro. Não deve ser privado. Não deve haver uma separação unilateral da não concessão da intimidade sexual no plano do casamento. Jamais. Nem marido tem direito a isso e nem esposa tem direito a isso. A não ser por consentimento mútuo, para dedicar à oração. Mas depois, então, vem e se continue esse momento. Intimidade sexual, exatamente é isso. E mais, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todo seja o matrimônio, o casamento, a constituição da família, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, quando eu tomo parte desse leito e deixo ele imaculado com outras situações, nós vemos aí agora Satanás trabalhando de uma forma totalmente destruidora. Quando não há uma evolução como Deus prepara e deseja que a intimidade sexual seja no casamento, começa Satanás a tentar colocar na mente de um e do outro casal, ou do homem e da mulher, que realmente parece que o relacionamento a dois não é o suficiente. Então começa a trazer uma terceira, uma quarta pessoa. Isso é imacular o leito. E aqui, digno de honra, entre todos seja um matrimônio. É entre duas pessoas, não é entre 3, 4, não é nada disso. Você não precisa florear essa situação. Deus está presente aqui. Cada momento que você se relaciona com a sua esposa aí no lugar, na cama onde vocês estão, e eu na nossa aqui, eu e Estela, Deus está presente. Isso faz toda a diferença. O ápice do prazer na presença de Deus é diferente. Deus julgará impuros e adúlteros. Portanto, não pode haver mancha. Não pode haver infidelidade. Não pode haver traição de parte dos cônjuges, porque aqui diz o texto de Hebreus 13:4 que Deus julgará, e o julgamento de Deus é este: homem e mulher, esposo e esposa, uma só carne, somente entre os dois e nada mais. Amém? Deus coloca um aspecto principal na intimidade sexual, um leito sem mácula, um leito puro. O ato sexual tem poder. Por que eu tenho que manter essa pureza neste ambiente, dentro do relacionamento entre a esposa e o esposo? Porque o ato sexual tem poder para algumas coisas. Primeiro, para curar. E curar as emoções, curar relação, cuidar e curar relacionamento, curar feridas. O ato sexual tem poder para isso, para restaurar, para reestruturar, para resolver problemas de solidão, ansiedade, etc. Ele tem poder para isso.
Ele tem poder para unir os cônjuges. Ele tem poder para ligar em afeto constante. Ele tem poder para alimentar a alegria no casamento. Ele tem poder para diminuir a mágoa. Ele tem poder para livrar as tentações. Ou seja, Satanás conhece a nossa estrutura física e ele não sabe o que é um relacionamento sexual. Ele não sabe qual é o prazer, ele não sabe o que é um orgasmo, ele não tem a mínima noção do que é isso. Porque nós somos feitos, corpo, alma e espírito, tricotomista, nós somos perfeitos. Portanto, ele quer tentar fazer o quê? Destruir, deturpar toda essa legalidade e esta coisa maravilhosa que Deus fez, que é o casamento. Amém? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto são os elementos essenciais do ato sexual. Cantar de Salomão 4, para nós entrarmos nesses elementos essenciais do ato sexual, Cantar de Salomão 4:7 diz: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Olha quando Salomão está casando com Sunamita, não é? E ele começa então na noite de núpcias dele, né, no quarto onde ele preparou todo o ambiente para a sua noite de núpcias, ou a sua lua de mel, a sua primeira noite, ele fala para Sunamita, sua esposa: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Há um elogio por parte de Salomão. Em Cantar 5:16, logo em seguida, depois da lua de mel, aí ele começa a falar o que ele acha da sua esposa. Lá em Cantares 5:16 ele diz: O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo. Ou seja, Sunamita reconhece em Salomão o falar muitíssimo doce de Salomão. E também há a verbalização em que Salomão elogia sua esposa. Tu és toda formosa, esposa minha, querida minha, em ti não há defeito. A ordem psicológica desses dois versos, nós devemos ter a visão entre marido e mulher, ambos. De que forma deve se sentir um ao outro? Como ele deve se pertencer um ao outro? Dar o corpo um ao outro, como nós citamos agora há pouco. Lá no 4:7 ele diz: Tu és minha. E ela diz em 5:16: O meu amado. Existe o quê? Uma interpretação de dois elementos, marido e mulher, de certeza de possessão. Ela é minha, você é meu. A apreciação mútua e contínua e a valorização. Lá em 4:7 ele diz o quê? Toda formosa. E ela diz em 5:16: Seu falar é doce e totalmente desejável. Ou seja, apreciação mútua entre um e outro. Continuidade da valoração, da valorização do seu cônjuge. Nós temos que expressar isso. Você é meu, você é minha, você tem valor, eu tenho valor para você. Isto é o que nós entendemos que são elementos essenciais para o ato sexual. Porque se eu não tiver esse entendimento de que eu sou da Estela e a Estela é de mim e que ela tem valor, eu aprecio e eu aprecio, eu tenho a apreciação dela, não vai valer em nada. Porque eu não tenho a essência do que é o ponto de elemento especial ou essencial para o ato sexual. É preciso perceber e confessar o valor do nosso cônjuge. E também é necessário dizer sobre a apreciação e a valoração, pois sempre há uma necessidade constante de reafirmarmos se ainda eu tenho importância para o meu cônjuge. Isso tem que ter uma constante. Isso é o quê? O alimentar, para que eu possa ter um bom ato sexual. Terceiro ponto, relacionamento sexual de modo agradável. Existem alguns comportamentos berrantes, que eu posso dizer, por falta de compreensão. Às vezes por parte do marido, ou muito menos vezes por parte da esposa. O relacionamento sexual tem que ser feito, sim, da forma como Deus planejou, mas agradável. Que seja agradável para os dois. Em primeiro ponto, em amor.
Se eu amo, eu relego uma porção de coisas. O meu amor faz com que eu possa entender algo que a Estela muitas vezes, ou a sua esposa muitas vezes não gosta. E por amor a isso, eu então relevo, para que se torne o ato sexual agradável. Com sensualidade. Esse é o segundo ponto para se tornar um ato sexual agradável. Isso eu entendo que é a necessidade de se declararem com palavras verdadeiras, carinhosas e doces, não fingidas. Primeiro que o amor não é fingido. O amor existe? Claro que existe. Deus existe, portanto ele é o amor. O casamento feliz de duas pessoas, a base sólida é o amor, é o alicerce do nosso relacionamento. E a sensualidade, ela tem que permanecer. É necessário. No caso de declarar palavras verdadeiras, obviamente que não é poesia, né? Decorada, não é verdade? Não é poesia decorada, mas são palavras verdadeiras, né? Você já praticou isso com a sua esposa, como eu também pratiquei com a minha. E é bom, isso é bom. Segundo, é a necessidade de serem tocados, desejados, para poder despertar o interesse um ao outro. Isso é maravilhoso. E outra, tem que ter percepção dessa sensualidade, não é? O homem tem o arranque imediato. Eu vou colocar essa expressão, coloquei aqui, arranque imediato. Pois ele se estimula através do quê? Do olhar. Do olhar. Você, irmão, é estimulado através do olhar. Por isso a sensualidade da sua esposa, não é? Tem que ser perfeita, né? Tem que ser agradável. Porém, a mulher necessita de um tempo maior para a sua atração. Pois é, está ligada ao quê? Ao ouvir, ao falar doce do seu parceiro, com um aroma, um cheiro e toques. Ou seja, tome um banhinho, irmão. Tome um banhinho, irmã, para que realmente possa tudo acontecer adequadamente. Portanto, você tem que estar em perfeitas situações, em estado maravilhoso para poder ter um ato. Então, com sensualidade. Requer criatividade. Deve sempre, quando possível, ser variável. Outras tonalidades de luz, outros lugares, outros horários do dia, e não só à noite, ou vice-versa, mas vocês vão estabelecer entre si, né? Há outros lugares, pastor. Ah, que maravilha. Então vamos para um motel. Hã? Não é o lugar adequado. Primeiro que ali o Espírito Santo não vai estar. E a palavra de Deus diz que bendito é o leito sem mácula. Eu e a Estela, em 40 anos de casado, nunca entramos num motel. Não precisa ter uma diversificação. Quer mudar o ambiente? Vai para um hotel. Pede uma suíte especial, ok? E passe lá o dia do seu aniversário de casamento, o dia do aniversário da sua esposa, mas não em motéis. Porque ali entra de todo tipo de ambiente. Entra as pessoas que são homossexuais, os parceiros, no qual Deus não aprova. Deus aprova casal, homem e mulher. Então não é um bom lugar para isso. Quarto item e final desse terceiro relacionamento, modo agradável, ele tem que ser com regularidade. Hábito do relacionamento deve ser cultivado, pois cultivando sempre haverá o prazer de todos os atos realizados. Ou seja, quanto menos eu pratico o ato sexual, menos interesse eu tenho por ele. Então crie uma regularidade, ok? Sempre que possível, crie uma regularidade. É fato que quando você está casado de novo, primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, sexto ano, 10º ano, quinto ano, 15º ano, 40º ano, tudo tem uma periodicidade. Mas quanto mais você executa, mais você coloca em prática. Tudo que você não usa, você atrofia. Preste bem atenção nisso. Tudo é uma prática, é uma lei do uso
É uma lei natural. É uma lei natural. Portanto, você tem que cultivar sempre com prazer. Penúltimo item no nosso encontro de hoje são as barreiras para o ato sexual. Queridos, existem barreiras sim, ok? Então nós temos que tomar cuidado. No ato sexual existem alguns hábitos que criam barreiras. Uma delas, mania de criticar. Tá tudo pronto para aquele ambiente gostoso, etc. Mas de repente era uma palavra de crítica de uma outra forma, quebrou todo aquele clima que seria para realizar aquele ato naquele dia. E a gente tem que tomar cuidado. Um cônjuge diz: tudo tem que ser do meu jeito. O outro diz: não, tem que ser do meu. E aí, por que tem que ser? E aí começa então a estar aquele o quê? Mania de crítica, de confrontações. Quando casamos, esperamos que o nosso cônjuge seja como nós imaginávamos que fosse. Não é assim? É ou não é? Porém, quando isto não acontece, temos um choque. E queremos exigir que seja do nosso modo, o qual imaginávamos. E muitas vezes não é assim. Eu tive que corrigir muitas coisas em mim, ou não? Tive. E você também, né? Assim aconteceu com vocês também. Então, cuidado, com mania de criticar. Calma. Ninguém tem 100% de razão. Portanto, ajuste é fundamental. Outra barreira, raiva e ressentimento recalcados. O que é isso, pastor? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 6. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa isso? Não venha dormir no seu leito sem antes consertar uma situação que aconteceu durante o dia, ou durante o cotidiano. Você me magoou. Você disse uma palavra que eu não gostei. Você fez um gesto que me magoou demais, um ressentimento. Isso são barreiras. Isso tem que ser quebrado. Como isso se quebra? Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes de dormir. Nada de virar um para lá, o outro para cá. Não, vamos consertar essa coisa. Peça perdão, peça desculpa por aquele acontecimento, para que isso não possa ser uma barreira para o seu relacionamento sexual. Colossenses 3,13. Olha o que diz Colossenses, a carta de Paulo a Colossenses. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa a outro, ou contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, meu irmão, nada de raiva, nada de ressentimento. Perdoa antes de se pôr o sol, antes de dormir. Fracasso na comunicação verbal e não verbal. Comunicação não verbal. Qual é? Uma comunicação não verbal, sem usar a expressão do vocábulo ou da palavra. Olhar, acariciar, tocar e trazer algumas coisas. Uma orquídea, um buquê de rosas, ou alguma coisa para que você possa. Você não precisa dizer nada para sua esposa. Simplesmente você, com essa comunicação não verbal, você quebra, né? Todo o fracasso da sua comunicação. Tem maridos que não têm esse tipo de expressão, de verbalizar, né? De chegar para a esposa e falar, bem, eu te amo, né? Qual foi a última vez que você falou isso para sua esposa? Eu disse para Estela recentemente, né? Você fala toda hora. É mesmo? Pois é. Isso não é um fracasso para a nossa relação sexual, intimidade. Insegurança quanto à aparência física, meu irmão. A vergonha de mostrar o corpo tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido, meu irmão, minha irmã. Tanto o homem quanto a mulher passam por deformações físicas ao longo do tempo. Mas será que não estamos devendo ao nosso cônjuge com a deformação da nossa própria estrutura física? Meu irmão, antes de criticar qualquer situação, espero que isso nunca aconteça com você, marido. Criticar a sua esposa. Antes de você querer criticar qualquer coisa, qualquer estriazinha, não é? Qualquer celulitezinha, qualquer excessozinho de gordura aqui ou ali, toma banho,
sai do banheiro, pega um espelho de 2 metros e olhe você, que coisa linda que você tá. Olha que coisa maravilhosa que você é. E vira de lado e olha que coisa maravilhosa. Cuidado aí com a sua barriguinha, meu irmão, né? Que não tinha quando você casou, não é? Tome cuidado com seus dentes, com a sua aparência, cabelo, mau hálito, odor forte nos pés, ok? E tudo isso. Graças a Deus eu não tenho esses problemas, mas tem pessoas que têm. E você deve corrigir isso. Aí eu coloquei, fiz uma pergunta que até eu mesmo dou risada, né? Imagine um casal mantendo uma relação sexual, os dois sujos. Que coisa maravilhosa deve ser. É horrível, né? Salmo 139, 14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, Senhor. Olha o que o salmista faz. E o salmista colocando para dentro de si, olhando o seu próprio físico e falando: Senhor, o Senhor é demais, porque o Senhor me fez de uma forma maravilhosa. E não só eu, não só você, esposo, não só Estela, não só você, esposa, mas todos nós somos assim. Pense, Deus fez você único com suas características em todo o universo. Louve a Deus por isso. Amém, amados? Outra coisa também, que é uma barreira, né, que nós estamos falando sobre a barreira, é a irrelevância do sexo. Tem pessoas que não dão relevância para isso. Tem pessoas que têm verdadeiramente alguma repugnância para isso. Irrelevância do sexo. O preconceito espiritual. Meu irmão, não deixa esse pecado. Olha quantas coisas nós já falamos aqui de que Deus tem para nós. Esposo e esposa, casamento. Quando você discrimina isso e não dá importância a isso, você está pecando contra Deus, querido. Toma cuidado. E aí, Cantares de Salomão 5:1, quando nós vemos ali que Salomão já está no ápice daquele relacionamento maravilhoso, né? Que ele diz: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra como especiaria, comi o meu favo como mel, bebi o meu vinho como leite. E aí o Espírito Santo, Deus estava presente naquele momento do ápice do relacionamento sexual entre Salomão e Sunamita, onde ele chega no prazer total. E ele conclui o ato sexual naquela noite de núpcia. E depois, naquele momento, tem Deus ali dentro dizendo: comei e bebei, amigos, bebei fortemente ao amados. Foi isso que Deus planejou, o ápice da intimidade. Portanto, Deus dentro do quarto, falando: isso aí, foi isso que eu planejei para vocês, bebei, comei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Então, eu não posso dar irrelevância a algo tão sublime que Deus fez. Isso é pecado. Deus não se agrada. Outra coisa que traz a irrelevância no sexo, a escala de valores. Primeiro o meu trabalho, primeiro a minha universidade, primeiro os meus amigos, primeiro os meus familiares de origem, a minha família de origem, minha mãe, meu pai. E depois, o sexo. Depois a minha esposa. Calma, não é assim. E a esposa a mesma coisa. Dando irrelevância. Não, eu quero me preparar, eu quero trabalhar, eu quero estudar, primeiro eu tenho que rever os meus amigos, a família de origem, minha mãe, meus pais, etc, etc. E depois o meu esposo, e depois o ato sexual. Irmãos, cuidado com a irrelevância do sexo. Primeiro é Deus, depois você e a sua esposa. E tudo que envolve você e sua esposa. Depois, igreja, trabalho e todas as outras coisas. Esse é o grau de importância. Falta de confiança no seu cônjuge. Ele e ela não se amam mais. Ele e ela deve ter outra. Irmão, tudo isso são coisas e características imaginatórias. Quando algo não está bem, quando não tem uma sequência na intimidade, meu marido não está me procurando mais, a minha esposa também não tem interesse por isso. Será que tem outra na situação? Será que tem outro na situação? Cuidado, meu irmão, isso é barreira. Tenha confiança em si mesmo. Eu sou mais.
Foi Deus que separou a mim para o meu esposo. Meu marido, ela é minha esposa, foi Deus que me preparou a sua esposa. Tenha confiança, tenha sensibilidade de que não houve escolha melhor para você do que a sua esposa e você, seu esposo, para com a esposa. Cuidado com essa irrelevância. Isso pode ser uma barreira para o ato sexual. Colocar coisas que não estão acontecendo. Satanás trabalha nisso. Por final, como melhorar a atividade sexual? Primeiro, remova as barreiras que mais te atrapalham. Você tem capacidade de identificar quais são as barreiras que mais atrapalham para esse tipo de comportamento, ou seja, a intimidade sexual. Segundo, desenvolver e cultivar os elementos essenciais, como o compromisso de se pertencer e a apreciação pelo seu cônjuge. Ou seja, cultive isso. Amplie isso, desenvolva isso. Ter um compromisso, estabelecer, não é? Eu tenho meu cunhado afim, o Mário, né? Eles estão com 78 anos de idade. São um exemplo, já tiveram na nossa igreja. Ela fez 79 hoje. 79 hoje ela está fazendo no Dia dos Namorados. E a gente curte a intimidade entre os dois. E eles marcam o encontro deles, até hoje, toda sexta-feira. Mas vai contar para todo mundo. Vou contar para ele, porque é uma bênção isso. Ou seja, criar um compromisso. Sempre. Ele tem os encontros maravilhosos. E terceiro, desenvolva sua intimidade com Deus. Sem isso não vai adiantar nada. O desenvolvimento dessa intimidade com Deus o levará ao crescimento do seu amor. Melhorará a intimidade com seu cônjuge num amor real e verdadeiro. Meu irmão, tá vendo isso aqui? Todo mundo ganhou, não ganhou? A Kelly e o Tiago fizeram com bastante propriedade. Né? Todo mundo ganhou isso aqui. Não ganhou, não? Não ganharam? Todo mundo. Você ganhou, né? Quero aqui cumprimentar o irmão Rubens, que é o nosso marceneiro oficial na igreja, né? E com tanto carinho pegou e fez com tudo isso. E alguns irmãos, então, trabalharam com esta cordinha, não é? Essa corda. Uma corda aqui, outra corda aqui e a outra aqui. 3 cordas. E aqui vem trançando, etc. Ou seja, você esposo, você esposa e Deus, quando vocês estão entrelaçados com intimidade um com o outro e todos os dois com Deus, esse cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E aqui, ó, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, 2. Coloca isso dentro da sua estante. Coloca isso dentro do lugar onde que todo mundo, quando entra na sua casa, vai olhar. E você sempre vai dizer, eu preciso que Deus tenha total primazia no meu lar. Deus tem que ter total primazia quando você estiver no ato sexual com a sua esposa e depois de você concluir o ato sexual e chegar no clímax do relacionamento, onde ambos tiveram prazer de se relacionar naquele dia, naquela hora, você sentir que Deus está dentro do quarto e fala, comei, bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Deus está falando para vocês, foi isso que eu estabeleci para vocês, o casal cristão. Depois você leia e medite com a sua esposa daqui a pouco, 1 Coríntios capítulo 13, o que significa esse amor. E para encerrar, eu estou falando aqui, medite. O nosso casamento é como a nossa casa, né? Após realizarmos a construção da nossa casa, ao entrarmos dentro dela, começamos a viver dentro dela e aí começamos a perceber com o tempo que muitas coisas poderiam ser o quê? Mudadas. Eu gostaria de mudar aqui, eu gostaria de mudar um cômodo ali, outro ali. Aí você começa a mexer num ambiente, coloca um ambiente aqui, outro acolá, e vai vendo. Mas quando ela já está pronta, não dá para mudar. Alguns começam então a quebrar uma parede aqui, começam a quebrar uma outra parede ali, e começam a mudar um cômodo ali e tal. Só que eles percebem que ficou pior do que estava. E isso é um problema. Até que definitivamente, depois de gastar muito dinheiro com reforma aqui, aquilo outro que não deu certo, eles resolvem contratar quem? Uma pessoa capacitada para isso. Então resolvem colocar
né? Depois de perder muito dinheiro, tranquilidade, não ficou bom, estava ruim, agora ficou pior, porque eu fiz tudo isso de qualquer jeito, sem estruturação. Eles resolvem contratar um bom arquiteto. Aí o arquiteto começa a dar um toque de estruturação e começa então a modificar tudo baseado no que o esposo e a esposa meditavam. E como um toque de mágica, tudo se resolve. E aí você percebe que após um projeto perfeito, desenhado por um grande arquiteto, executadas as obras, aí está uma linda casa, uma casa gostosa, confortável, que você tem prazer. Nossa, como ficou maravilhoso essa casa. É a casa que eu sonhava. É a casa dos meus sonhos. Porque você resolveu contratar alguém que entende de estruturação, entende de arquitetura. Se algo não está dando certo no seu casamento, meu irmão, ou as coisas precisam mudar, ou precisam melhorar, eu coloquei aqui e aqui eu encerro. Chame o melhor arquiteto que existe, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, para projetar novamente ou reformar, estruturar com perfeição. Porque Ele é o único perfeito arquiteto para casamentos. E o casamento que você deseja por toda a vida, eu nunca imaginava que depois de 40 anos juntos, nosso casamento estaria melhor do que como nós começamos. O segredo? Só. Deus no lar. Deus no centro. E se nós vivemos agora 4 décadas juntos e estamos julgando que nós somos extremamente felizes, mais do que a gente imaginou. A estruturação da nossa família, né? Quando aqui entra aqui dentro de casa, todos os nossos 10 netinhos, as nossas 3 noras que nós amamos, são 3 filhas, nosso genro, que é o nosso filhão, a nossa filha, nossos 3 filhos, essa harmonia toda, aí eu percebo que esse Deus é um Deus arquiteto por excelência. Só Ele pode fazer um casamento tremendo, um casamento maravilhoso. Dá tempo. Se precisa reformar alguma coisa dentro do seu relacionamento, não te recomendo outro melhor arquiteto do que Jesus Cristo, do que o Senhor Deus. Ele é especialista nisso tudo. Amém? Quero que você seja feliz, assim como eu e Estela somos felizes. E obrigado por estar conosco na nossa intimidade hoje. Feliz Dia dos Namorados. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe todo o seu casamento. Até Maranata, que vai acontecer daqui a pouco. Amém? Amém. Dá um tchauzinho para eles. Tchau. Agradece eles por virem. Saudade de vocês. Todo saudade, mundo, então? Muita saudade da igreja. Também. Muita É saudade. bom demais. Um beijão para todo mundo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Tchau.